Senhor. Obrigado. Que maravilha. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Não pare de adorar não, irmão, vai adorando, é você e ele, adora. Glórias a Deus. Seja renovado com línguas estranhas, seja renovado, seja renovado, seja renovado. Uracaba da calachura camaragada racé. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero, como de costume, externar a Deus a minha gratidão de poder mais uma noite estar nessa augusta e maravilhosa presença. Me sinto muito feliz, honrado e privilegiado pela oportunidade de estar debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Me sinto muito feliz e privilegiado também por estar nesta manhã cooperando com vocês. É um prazer conhecer esta família, a de Alvorada. É um prazer estar com vocês. Que culto, pastor Washington. É uma verdadeira imersão na presença do Espírito. Quero cumprimentar também aqui ao anjo dessa igreja, pastor Washington. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Ouvi falar muito bem do Senhor por amigos, conforme já lhe disse. O pastor Washington fez um casamento de um pastor amigo meu, lá da cidade de Ribeirão Pires, pastor Fábio Teruel, e ele mandou um abraço para o Senhor. Que Deus vos abençoe. Alguns amigos disseram assim: os anos se passam e pastor Washington, tu és um exemplo para muitos da nossa geração. Amém? É um prazer estar aqui, irmãos. Estamos através da vida do pastor Edilson Santos, que foi o canal de bênção, nos apresentando ao servo de Deus, pastor Washington. Pastor Edilson, vereador, tem sido uma bênção sobre minha casa, sobre minha família, sobre meu ministério. Ele deve estar em algum compromisso, mas ele falou que depois assistiria online, pastor Washington. Então eu mando meu abraço para ele, em nome de Jesus. Me acompanha aqui o assessor direto dele, o Gemerson, está lá no fundo, fazendo a segurança da igreja. Olha a pose dele, gente, parece um segurança, ó. Eu estou seguro, pastor Washington, olha. Me sinto completamente confortável, irmãos. Meu amigo também acompanha, cantor Eliabe Ribeiro, grande servo de Deus. Daqui a pouco vai dar um brado aqui em nome de Jesus. Vamos para a leitura bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Somente até aqui. Toma o seu assento, por gentileza. Glórias ao Senhor. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês acerca dessa passagem de Lucas, capítulo 5, uma passagem muito emblemática, conhecida da igreja, pois na verdade ela é muito citada no que tange a caráter de milagre, providência e ação sobrenatural.
Eu acredito que todos aqui já ouviram ministrações ou ouviram falar acerca da pesca milagrosa ou da pesca miraculosa. Mas na verdade eu quero compartilhar com você que o que mais me empolga nessa passagem não é a quantidade de peixes que caíram na rede daqueles simples pescadores. O que mais me empolga nessa passagem não é a abundância de peixes que entrou no barco de Pedro, de seu pai Zebedeu, de seu irmão André, como também de todos os pescadores que por ali estavam naquele dia. Ainda que o título me dá a informação enfatizando o milagre da pesca maravilhosa, eu quero dizer para você que para Deus abrir a porta que você precisa é coisa simples. Para Deus encher a sua rede de peixes é coisa fácil. Para Jesus curar a enfermidade que está alojada no seu organismo é simples. Agora, o que Deus tem um pouco de dificuldade é o que mais me empolga nessa passagem. Que não é, pastor Washington, de fato a multiplicação, mas é o posicionamento de Pedro posterior ao milagre vivenciado através dessa experiência. Porque o maior objetivo de Deus não é lhe abrir a porta. O maior objetivo de Deus não é lhe curar. O maior objetivo de Deus não é restaurar a sua casa. O objetivo de Deus é chamar a sua atenção para aquilo que Ele tem a realizar na sua vida. Então eu quero dizer que ainda hoje, nesta manhã, Deus vai te pegar na curva. Deus vai colocar você num posicionamento. E talvez se ainda você não se posicionou, se prepara, porque você vai sair daqui nessa manhã com uma sede de ser pregador da palavra, de ser um evangelista, de ser um missionário, de compartilhar a Jesus com alguém. A Bíblia não está escrita em uma ordem cronológica de fatos. Lucas capítulo 5 não conta o primeiro encontro de Pedro com Jesus. O primeiro encontro está registrado no Evangelho de João capítulo 1. Ainda quando João o Batista estava exercendo o seu ministério na beira do Rio Jordão, pregando a mensagem cuja qual o tema era o batismo do arrependimento, João sempre em suas mensagens cristocêntricas apontava para Cristo, aquele que haveria de vir, pois todavia a sua mensagem era: eu porém vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certa feita, em um de seus sermões, Jesus passa um pouco distante e João Batista cumpre o seu papel, apontando, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus que estava passando. Dois de seus discípulos pediram com licença e permissão para que eles pudessem acompanhar a Jesus, e o nome desses era Filipe, da cidade de Betsaida. O outro, André, da província marítima, uma aldeia de pescadores, Cafarnaum. Eles chegam até Jesus e pedem com que eles ficassem até o pôr do sol, e Jesus assim o permite. Porque Jesus não deixa ninguém que se aproxima dele sair de mãos vazias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que talvez que você pense que Jesus não está lhe ouvindo, ainda que talvez você pense que você não tem proximidade com o Senhor, ainda que talvez você pense que há um bloqueio que impede de Jesus operar algo na sua vida, deixa eu dizer, algo profético que pode mudar o teu pensamento nesta manhã. Deus não permite ninguém que venha até Ele voltar de mãos vazias. Você não se dispôs dessa manhã de frio à toa somente vir aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma agenda. Você veio aqui porque Jesus marcou esse encontro
encontro nesta manhã com você. Você não veio aqui somente porque você não tinha outra coisa para fazer, mas você veio aqui porque Jesus decidiu anotar na agenda dele o seu encontro contigo nesta manhã. Então deixa eu dizer uma coisa, não fique desapercebido. Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui nesse momento. Talvez você ainda não pôde sentir como eu senti. Talvez o calafrio não tomou conta do seu corpo como tomou conta do meu, mas eu quero dizer, Ele está nesse lugar. Toca nele se você acredita, fala com Ele se você acredita. Ele quer lhe abraçar neste momento. E agora nós vamos ver que eles ficam com Jesus, mas posterior, cada um vai para o seu canto. E agora nós vamos entender um ministério que é, Pastor Washington, para mim é o ministério mais lindo da Bíblia. O ministério de André. Todavia, não desqualificando de forma alguma, não me entendam mal por gentileza, mas o ministério de André para mim é o ministério mais lindo. Não é como o ministério Eliabe de Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram a bibliografia de Jesus. Não é como o ministério do apóstolo Paulo, que foi o maior evangelista, missionário e escritor do Novo Testamento. Mas o ministério de João, de André, irmãos, é um ministério que mexe muito comigo. Eu amo pregar a palavra, Eliabe. Eu amo o pastor Washington falar para a igreja acerca da Bíblia Sagrada. O Eliabe levita, eu tenho certeza que ele ama louvar, assim como o grupo de louvor ama louvar, assim como o pastor Washington, ele ama administrar, fazer a gestão. Cada um no seu ministério tem aquilo que Deus coloca em mãos e ama fazer e faz com excelência. Mas tem um ministério que não está pautado diante do que tange a quatro paredes. E esse ministério não pode ser limitado a um português bem polido, a uma forma de comportamento, ou uma roupa bem ajustada, não. Porque é um ministério simples e é um ministério para qualquer um, que é o ministério de André. E qual que é o ministério de André? Apresentar Jesus às pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa falar bem, você não precisa se vestir bem, você não precisa ser poliglota, você não precisa ser conhecedor da Bíblia Sagrada. A única coisa que você precisa é compartilhar o que Jesus fez na tua casa. A única coisa que você precisa é compartilhar o que Jesus fez na tua família. Para alguns aqui Ele é o Jeová, Deus da providência. Para outros aqui Ele é o Deus que cura. Para outros aqui Ele é o Deus que restaura. Para outros aqui Ele é o Deus que liberta. Apresenta esse Jesus, compartilha esse Jesus, fala desse Jesus para alguém, pelo amor de Deus. Cutuque seu irmão, fala assim: você precisa falar, porque esse é o ministério de André. Ele só é mencionado 2 vezes na Bíblia Sagrada, e nas 2 vezes ele está apresentando Jesus às pessoas, ou pessoas a Jesus. Uma delas é essa, onde ele apresenta o seu irmão Simão, até o Senhor. A outra é quando Jesus acaba de ministrar o sermão na montanha, aonde ele percebe que a multidão agora está ficando um pouco tarde e precisa ser dispensada, e mais uma vez entra o ministério de André, de fazer conexões. E ele apresenta a Jesus um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Não menospreze a sua singularidade. Não menospreze o seu jeito simples de fazer. Deus usa cada um da sua forma, do seu jeito.
Ah, meu irmão, Deus usa cada um do jeito que Ele pretende usar. Alguns Ele usa para pregar no microfone, outros Ele usam para pastorear a igreja, outros Ele usam para viajar nações, outros Ele usa para fazer o paralítico andar. Mas a principal igreja, a engrenagem é falar de Jesus sobre todas as coisas. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Levanta a mão que vão começar a te chamar de chato, vão começar a te excluir de alguns grupos, vão começar a atravessar a rua para não falar com você, porque o seu assunto agora é Jesus. Não para de falar de Jesus, não para de falar do Senhor. Vão começar a falar, tá ficando quadrado, tá ficando sem graça. Não, é porque Ele mudou tanto a minha vida. Eu não tenho tempo para falar mal de ninguém, eu não tenho tempo para criticar mais ninguém, eu não tenho tempo para reclamar da vida. Eu só falo do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele vai fazer. Se a Alvorada está comigo aqui, dá um glória mais alto para Santo André saber que tem um povo que veio adorar nesta manhã. Oh glória! Primeiro encontro é agora. André traz Pedro para conhecer Jesus e Jesus olha para Pedro e está esquentando o negócio, pastor Washington. Jesus, ele encontra Pedro e acontece uma coisa extraordinária. Sabe aquele momento que você está no culto e parece que alguém falou a sua vida para alguém? Quem já teve esse sentimento aí? Espera aí, eu acho que o pastor falou pro pregador que eu estou passando, né? Não. Aí você vem a convite da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu pai, do seu filho, etc., do amigo. Aí a palavra vem como flecha ao alvo, e de repente você pensa, olha de lado e está falando, né? Está falando de mim por aí, porque a palavra está falando todinha a sua vida. Não é que alguém falou de você. É que aquele que marcou o encontro contigo conhece você desde o ventre da sua mãe. Aquele que marcou o encontro com você conhece você melhor que você mesmo, porque Ele conhece cada fio que está sobre a sua cabeça. E ainda quando você não consegue se controlar diante do seu próprio comportamento, a palavra vai dizer que Ele sabe a palavra ainda mesmo antes de sair da sua boca. Então Ele conhece você melhor que você mesmo. Aí vem agora Simão, a convite de André a conhecer Jesus. Aí vem Jesus e fala: ei Simão, filho de Jonas, olha o que Jesus está dizendo para Pedro, irmão de André, que é o seu nome. Simão. E André não falou nada, porque quem está no ambiente que Jesus está, irmão, não consegue falar, só ouve. Quem já teve esse momento de oração que você entra e Jesus ele chega na oração, pastor Washington, nós não conseguimos mais ter argumentos, só fica. Já sentiu isso já? Você não consegue falar, é só, na verdade as lágrimas falam por você, não é assim? Não é esse ambiente. Então André não teve tempo de falar nada, e agora ele traz até Jesus o seu irmão, e Jesus olha para ele através do dom da ciência e diz: Simão, filho de Jonas. Igreja, tecladista, essa declaração mudou a minha vida, porque olha o que Jesus está dizendo para quem está sendo apresentado para ele: Simão, filho de Jonas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu conheço você. Eu conheço os seus medos. Eu conheço os seus traumas. Eu conheço as suas quedas.
Simão, filho de Jonas, eu conheço a sua trajetória, eu conheço a tua família, eu conheço o teu CPF, eu conheço o teu endereço, eu sei de onde você veio, eu sei quantas vezes você caiu, eu sei quantas vezes você fraquejou, eu sei quantas vezes você errou. Por mais que as pessoas tentem te apontar, por mais que as pessoas tentem te colocar para baixo, por mais que as pessoas tentem te inferiorizar, eu, Senhor, estou dizendo: marquei o encontro contigo nesta manhã. E por mais que talvez na sua consciência você pensa que não pode, você pensa que não vale, você pensa que não é, eu estou dizendo: Simão, filho de Jonas, eu te conheço, mas ainda assim, a partir de hoje, tu se chamarás Cefas. Sabe o que está dizendo essa palavra? Isso é Jesus dizendo, tá? Eu conheço você, eu conheço os seus medos, conheço as suas fragilidades, conheço suas ambições, conheço suas frustrações, mas isso não será impedimento. Para o mundo para as críticas para os caluniadores mas para mim teu passado não importa, porque a partir de hoje eu decreto uma história para você, eu decreto um futuro para você. E se tem alguém para receber essa palavra, joga a tua mão bem alto, libera um glória para aquecer o teu pulmão, porque Deus está projetando algo ao seu futuro. Está esquentando. Fala para o seu irmão assim: não importa o que falam de você, Deus projetou o teu futuro. Só que o problema é quando a gente não se posiciona mediante aquilo que Jesus nos apresenta como proposta de futuro, porque não vai de encontro com o meu projeto, não dá equação, não bate, porque eu estava projetando segundo o meu recurso, eu estava projetando segundo a minha condição. O meu projeto é baseado segundo as minhas forças, e o que Jesus apresenta para mim dentro da minha ótica, não tenho capacidade, não sirvo, não é para mim, não é o meu chamado, não vem de encontro. Então diante dessa proposta de Jesus com aquilo que eu projeto, dá um confronto, eu não me posiciono por um tempo. E aqui está o problema. O problema está quando Jesus apresenta algo ao meu respeito, eu não me posiciono e vivo a minha vida. E é válido saber que Jesus é educado, ele vai respeitar o seu momento e as suas escolhas e decisões. Mas o problema é o que virá a acontecer um pouco para frente. Porque o primeiro encontro é convidativo e tem uma proposta. O segundo encontro, pastor Washington, é pedagógico. E qual que é o encontro? Onde Pedro é convidado a ir à casa de Simão. Por quê? Tem alguém enfermo lá. E quem está enfermo? A sua sogra. E Jesus agora entra, coloca a mão sobre a sogra de Pedro, ela é curada imediatamente. E agora vem a lição pedagógica para Pedro. Qual que é a lição? Que aquela que estava enferma agora está servindo a Jesus. Você não quer se posicionar e fazer? Ok, Jesus te respeita, mas não se incomoda depois se aquele que estava no bar lá fora vir para cá e começar a pregar a palavra.
Não se incomode se aquele que outra hora você viu catando reciclagem, tomado pelo crack, está agora entregando panfleto falando de Jesus lá fora. Não se incomoda se aquela que outra hora andava quase desnuda, a qual passou na mão de todos e hoje está pregando a palavra falando do amor de Jesus. Não se incomode se aquele que outra hora talvez não tem saúde, talvez está fraco, debilitado, cheio de reumatismo, mas está ainda aqui com pouca força dizendo: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Porque é assim que ele é pedagógico, e o pedagógico constrange. Fala para o seu irmão assim: não deixa Jesus te constranger não. Eu falo porque o Eliabe, o seu avô faleceu quantos anos? Quantos anos ele faleceu? 80 e poucos anos. Pregava, pastor Oswaldo Ribeiro, pregava, conhecidíssimo no Ministério de Madureira. 80 e poucos anos, o velhinho pregava, irmão. Aí você vê esses jovens hoje: irmão, vai pregar. Ai, irmão, se for de Uber não vou não. Pegar trem, não sei, tá frio, chovendo, não sei o quê. Não é assim, pastor Washington? Aí Deus pega quem tem desejo de falar de Jesus. Porque eu sei de onde Ele me tirou, porque eu sei da onde Ele me... Eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei como eu sofria, eu sei como eu padecia. Então eu tenho uma necessidade de falar que Ele é bom. Segura na mão de quem está do seu lado, por gentileza. O Covid já passou, pode pegar. Se não, toma um banho de álcool em gel ali fora. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem uma necessidade de te usar. Jesus tem uma necessidade de te usar. Jesus tem uma necessidade de usar a tua alma, a tua vida, a tua voz, o teu... Ele quer, e Ele não vai abrir mão. Aí você vai ver um senhorzinho ou uma senhorinha subindo aqui, ó. Aí você vai comentar ainda: ó, já passou 15 minutos da oportunidade só para chegar aqui. Mas na verdade você não quis se posicionar. Aí está reclamando agora de quem quer e está se posicionando. Mas no segundo encontro pedagógico, agora vamos caminhar para o capítulo 5. Terceiro encontro de Jesus com Simão. E o terceiro encontro, irmão, pode ter certeza que não vai ser dos melhores. Porque o terceiro encontro de Jesus com Simão é aquele encontro onde Pedro não está para ninguém, irmão. Sabe aquele dia que você não está para ninguém? Aquele dia que você não quer responder uma mensagem, não quer atender uma ligação. Aquele dia que você quer ficar dentro da sua casa, você não quer ver ninguém, porque é tanta pressão do lado de fora, que você está um pingo de explodir, e você sabe que se alguém falar alguma coisa, você fala o que não deve, você faz o que não deve. Sabe, esse dia é o dia de Pedro. Porque Pedro, ele é autônomo, ele atua na área da pesca, vocês conhecem, eu não vou me atentar a esse detalhe. Mas aquele dia Pedro estava a ponto de um fio, porque como pescador e dono do barco, ele tinha responsabilidades. E aquele dia o seu déficit era negativo. O seu saldo estava no vermelho. Porque ele empregou força, trabalhou a noite toda e nada apanhou. Nada. Nada. Quando fala nada é nada, não é um peixe. E não é aquele caso do marido que vai pescar e fala: amor, vou pescar com os amigos, vamos para o alto mar. Aí de repente, para não voltar constrangido, porque o seu ofício não é aquele, aí sempre tem um usado pelo diabo para te envergonhar mais ainda. Fala: rapaz, passa ali, compra um peixe só para você levar alguma coisa para casa. Não é, pastor? Só para você não passar a vergonha de ser um mau pescador. Então Pedro não tinha essa opção. E aquele dia era o dia do não. Aquele dia era o dia que ele não estava para ninguém.
o que resta agora? Voltar para casa e falar para a esposa: olha, amor, aquele projeto lá não vai dar certo. Nossa, mas o pregador está dramatizando. Não, porque quem é autônomo aqui? Levanta a mão para mim ver. Tem uns autônomos aqui, né? Um dia faz diferença, não faz? Não é? Um dia. Talvez você planejou a semana inteira e você está contando com aquele dia, porque aquele dia é o dia que vai dar para você o feedback de todas as coisas, e naquele dia você não obtém um resultado. Aí todo o plano que você fez tem que ser desqualificado, desmontado, descaracterizado, porque você não atingiu a meta. Só que às vezes a meta mexe com as nossas emoções, porque às vezes a meta está pautada na família, e quando toca na família, irmão, não tem quem aguenta. Talvez Pedro tinha que chegar na esposa e falar: amor, aquela viagem de férias não vai acontecer. Aquele fogão novo não vai dar certo. A troca de carro, a mudança da fachada da casa, o investimento na empresa, no nosso negócio próprio, não vai dar, amor. Porque não deu certo. Mas diz o texto que Pedro está na praia, estacionado, e olha o que diz Lucas capítulo 5, verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos tem aqui? Quantos barcos, igreja? 2 barcos. Tem 2 barcos na beira da praia. E é o terceiro encontro talvez se fosse você, olhasse para Pedro, falava o quê? Esse aí não vai dar nada não vai não. Esse aí não vai sair nada não, tinha que ir para lá. Tem 2 barcos na beira da praia. Ou seja, Jesus tem opção. Jesus poderia escolher outro barco. Jesus tem opção. Mas o texto vai dizer que ele chega em Pedro, ele abre e fala: Pedro, me empresta o teu barco. No dia do não. No dia onde Pedro não quer fazer favor para ninguém. No dia onde Pedro não quer se comunicar com ninguém. Vem Jesus e fala assim: ó, me empresta o teu barco, Pedro. E detalhe, Pedro não estava fazendo nada, ele estava lavando as redes, ele não estava parado, ele não estava frustrado, ele estava lavando as redes. Aí vem Jesus e no dia que o camarada não está para ninguém, e ele fala: empresta o seu barco. Empresta o seu barco. Imagine dentro do sentimento de Pedro: tem outro barco ali, logo o meu ele quer, rapaz. Rapaz, esse camarada não me deixa, hein? Tem outro barco ali, mas ele não. Estou ocupado aqui, né? É que diante de Jesus nós não tem coragem, abre aspas, diante de pessoas nós não tem coragem de falar na verdade o que sentimos aqui dentro. Então guardamos para nós, mas o sentimento tem outro barco ali. Por que o meu? Eu fiz uma frase esses dias no Instagram e eu coloquei assim: que Jesus vai decidir usar o seu barco no dia que você não vai querer subir nele. Entenda isso. Um grande pensador vai dizer, Vernon McCheyne, em uma de suas frases célebres, que todo barco é um púlpito para Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, para mim já encerrar essa mensagem. Jesus não vai respeitar a sua frustração. Jesus não vai respeitar os seus medos.
Jesus não vai respeitar as portas fechadas sobre a sua vida. Jesus não vai respeitar os dias que as pessoas não quiserem olhar para você e te dar um abraço. Jesus não vai respeitar o dia que você não quiser fazer nada. Não é porque Ele não tem empatia pelo seu momento, não é porque Ele não sente aquilo que você sente, é porque Ele sabe que Ele não vai permitir que a frustração ofusque o teu potencial. É que Ele não vai permitir que as dificuldades façam com que você se desqualifique naquilo que Ele tem para realizar na sua vida. É porque Jesus não vai permitir que as portas façam com que você pense que você é um inútil na obra dEle. Mas Ele quer te apresentar um Pedro que você nunca conheceu. Ele quer te apresentar um Tiago que você nunca conheceu. Segura na mão do seu irmão, dá uma balançadinha e fala assim: Jesus quer se apresentar a você mesmo. Jesus, Ele nunca vai pedir, irmão, algo que não lhe custe nada. Grave isso. Jesus nunca vai lhe pedir algo que não lhe custe nada. Mas todavia, Ele nunca vai lhe pedir algo que Ele mesmo não tenha lhe dado. Se tem um barco, foi Ele que deu. Se tem casamento, foi Ele que deu. Se tem a empresa, foi Ele que deu. Se tem saúde, foi Ele que deu. Se tem família, foi Ele que deu. Se tem ministério, foi Ele que deu. Se tem corda vocal, foi Ele que deu. Se tem ótica, foi Ele que deu. Se tem veste sobre corpo, foi Ele que deu. Se tem recurso para investir, foi Ele que deu. Foi Ele que deu. Foi Ele que deu. Só quem é abençoado por Jesus dá um glória para agradecer a Ele pela bênção, pela vitória, pelo milagre. Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão assim: foi Ele que deu. No dia que Pedro não quer usar o barco, pastor Eliabe louva agora ou depois? Vem, Eliabe, vem louvar. Jesus não vai respeitar a sua frustração. Jesus não vai respeitar o seu medo. É que na verdade Ele quer te tirar para fora desse cenário. Ele quer tirar você para fora desse quarto escuro. Ele quer tirar você para fora desse ambiente de agonia, de ansiedade, de depressão, de amargura, aonde você pensa que você não tem condições. Fica aqui, Eliabe, bem bonito aqui, o pessoal te vê. Olha que bonito que ele é, gente. Oh, glória. Jesus quer usar o teu barco. Louva, Eliabe. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. E se você quiser vir para o pé do altar para orar, eu não vou demorar muito, no máximo 5 minutos. Se você quiser abraçar alguém aí do seu lado, abrace. Se você quiser ajoelhar aí onde você está, ajoelha. É você e Deus agora. É você e Ele agora. É você e o Nazareno agora. Ele quer usar o teu barco nesta manhã. Talvez você pensou que não tinha jeito. Talvez você pensou que nada adianta. Mas eu quero dizer que ainda que Ele tenha a opção, Ele escolheu o teu barco. Ele escolheu o teu barco. Ele escolheu o teu barco. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu só a me guiar. Cante, tudo pode.
agenda contigo. Preparado pra mim. Bate no peito e diga isso. Preparado pra mim. Eu me rendo a teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, oh, encontro meu refúgio. Eu me rendo a teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Tem pessoas chorando. Levante as suas mãos e chame o nome dele. Jesus. É você e ele agora. É você e ele agora. Aqui. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare que ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome o seu, ele é digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Levanta a sua voz e cante. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Eu vou encerrar agora. Arabaracala, choracala, mata. Eu vou encerrar agora. E na minha última fala eu vou dizer para você que Jesus tem opção, mas Ele decide usar o teu barco. O problema é quando nós temos ansiedade e olhamos para o relógio e dizemos: já passou da hora, o culto vai acabar e eu não recebi nada, a palavra já acabou e eu não fui curado, a palavra já acabou e eu ainda não senti nada. O problema é quando a gente fica apegado às nossas necessidades e não se atentamos no momento em que Jesus ainda está no barco. Porque o culto não acaba quando a pregação acaba.
O culto só acaba quando o pastor dá a bênção apostólica. Porque a multidão foi embora. A multidão, cada um foi para sua casa alimentado da palavra. E Pedro continua com não. Aí Jesus agora vira para ele, Eliabe, e fala assim: o culto não acabou, filho. Ainda tem eu e você aqui. Faça as águas profundas. Talvez alguém ali foi embora, recebeu. Talvez outro ali já foi porque pegou a sua porção. Talvez outro já foi visitado e está satisfeito. Mas eu ainda tenho uma coisa contigo ainda. O culto não acabou. Joga a rede. Joga a rede. E naquele dia Pedro começou a puxar. Começa a puxar assim onde você está. Puxa, 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 puxa. Puxa sua rede aí, puxa, 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 puxa. Não para de puxar não, vai puxando, vai puxando. Está sentindo o peso do milagre que Deus está enviando para a tua vida aí? Vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Está sentindo que as costas estão começando até a ficar pesada? É porque Deus está liberando um milagre. É porque Deus está liberando um milagre. Receba o milagre de Deus agora. Agora, agora,